Olá, amigos. Bem-vindos a mais esse encontro. Hoje vamos refletir um pouco sobre a fé raciocinada. A palavra fé vem do grego pistis, cuja raiz está no verbo peitó, que significa convencer, ser ou estar convencido de algo, ter convicção de algo. E no latim fides, que significa fidelidade ou confiança. Essas duas orientações etimológicas já nos encaminham para o significado que a doutrina espírita atribui à fé raciocinada. Porque estarmos convencidos de algo passa pela compreensão desse algo, e convencidos, uma vez convencidos, confiamos. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente na parte que nos fala da condição inabalável da fé, que está lá no item 7, Kardec nos diz que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Ou seja, a fé necessita da compreensão daquilo que é proposto como fé, como crença. Isso significa que, embora a fé e razão sejam duas ordens de conhecimentos distintas entre si, pelo modo de conhecer em seu princípio, ambas são vias complementares para conhecer a mesma realidade que nos serve. A razão ajuda a fé a demonstrar seus fundamentos e a fé guarda a razão dos equívocos, favorecendo a identificação da verdade, no caso das verdades do espírito. Quando falamos em fé raciocinada, falamos dessa complementaridade entre fé e razão e suas implicações práticas em nossas vidas. O que dizer, então, do ponto de vista religioso, da fé que não busca a compreensão daquilo que crê como verdade? Ainda o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que, do ponto de vista religioso, a fé pode ser raciocinada ou cega. Será cega a fé que não busca a compreensão daquilo que crê como verdade. Trata-se da fé aceita sem reflexão, sem controle do que pode ser falso ou verdadeiro. Por isso, com frequência, choca-se frente a evidências da razão que a ela se opõe, assenta-se sobre o erro e degenera-se em fanatismo ou tende a promover incredulidade. Porque é uma fé que pretende impor-se, exigindo, assim, a abdicação de duas das mais preciosas prerrogativas humanas que nos concedeu o Criador: o livre-arbítrio e o raciocínio. Ora, se somos seres inteligentes da criação, por que Deus pediria que abdicássemos da nossa capacidade de raciocínio e seu livre exercício? Pensemos nisso. Paulo, verdade. Ainda no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, nos é dito que a fé cega deixa no espírito alguma coisa de vaga, dá nascimento à dúvida. Já a fé raciocinada assenta-se sobre a compreensão daquilo que se crê, porque se apoia nos fatos e na lógica, para, a partir do conhecimento, buscar a compreensão do não conhecido. E por isso, nenhuma obscuridade deixa de modo que se crê, porque se tem certeza, e ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. E também é por isso, né, que a fé raciocinada nada aceita sem controle, sem ponderação. Esta é uma fé construída com prudência, coerência, calma e lucidez, mas também com observação, estudo e reflexão. Essa razão permanece sob qualquer circunstância. A fé raciocinada, nos diz Kardec, ela fala de verdades espirituais fundamentais e não de uma crença particular. Esse tipo de fé não é imposta e não se recomenda, ela se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, porque o livre-arbítrio e o raciocínio são atributos naturais do homem e as verdades do espírito são eternas e abundam ao nosso redor. É interessante, né, a gente perguntar: a fé raciocinada é um conceito exclusivo da doutrina espírita? Não, Paula. A doutrina espírita apenas lança luz sobre a questão da fé raciocinada, sendo essa uma importante base doutrinária do espiritismo.
Agostinho de Hipona e outros pensadores da antiguidade já se debruçaram sobre a complementaridade entre a razão e a fé, mas é em Jesus Cristo que encontramos a mais genuína e simples orientação sobre essa fé, quando no seu Evangelho nos orienta a buscar a compreensão das verdades eternas. Lembremos, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. É sobre a compreensão dessa verdade que a doutrina espírita nos fala quando se refere à fé raciocinada. Dito de outra forma, quando nos referimos à fé raciocinada, estamos embasando a fé sobre uma noção de verdade relacionada à forma como a vida, o mundo natural e suas leis naturais funcionam independentemente dos pontos de vista particulares. Estamos falando das verdades espirituais fundamentais que nos são dadas a conhecer, das quais Jesus nos falou e que abundam ao nosso redor o tempo todo. Perfeito, André. E André, quando falamos em fé raciocinada, um outro aspecto fundamental é ter certeza sobre a maneira pela qual essa fé deve se processar em nós. Para que essa fé seja realmente lúcida e nos revele as verdades do Espírito e a grandiosidade das leis divinas, que já temos condições de saber, é preciso alinhar ao raciocínio um coração humilde e amoroso, vinculado aos objetivos nobres, de uma compreensão que liberta, educa e transforma. Porque sem isso, a razão pode perder-se nas sombras do materialismo, da vaidade, do egoísmo, tornando-se improdutiva, ou mesmo lamentável. É nesse sentido que Emmanuel nos diz: se é certo que o sentimento sem a fiscalização do raciocínio pode conduzir ao absurdo, o raciocínio sem o sentimento, que o enobrece, pode conduzir a absurdo mais lamentável. Pois é, devemos ter em mente que a capacidade, a acuidade de raciocínio nem sempre está vinculada a objetivos e comportamentos nobres e produtivos para nossa elevação. Por isso, para alcançarmos a compreensão das verdades do espírito, tornando-a raciocinada em fé inabalável, também devemos desenvolver o que Kardec chamou de maturidade do senso moral, que, em outras palavras, é ter os sentimentos purificados pelo amor sentido e vivido. Não é sem razão que os aforismos fé inabalável e fora da caridade não há salvação se interrelacionam, indicando dois pilares fundamentais da codificação espírita. Pois é. Então, tendo em vista essa nossa condição, confessa, não é? De aprendizes da vida, cabe aqui ainda um importante apontamento de que nos fala no Emmanuel. Fé deve ser raciocinada, mas não fria. Essa é uma orientação preciosa, porque nos incita a refletir mais profundamente sobre a importância de mantermos a fé raciocinada ativa, iluminada pelo coração. Isso é, aquecida pela caridade, que é a prática do amor, sob pena de incorrermos no erro de repetirmos velhos padrões do farisaísmo relacionado a muito raciocínio, muito conhecimento e pouca obra, porque sabemos que a doutrina nos oferece muito em conteúdo e revelação espiritual, mas se não iluminarmos nossos sentimentos para melhor compreendermos as verdades do Espírito, na prática, não seremos habilidosos para conviver, para compreender, para perdoar, para acolher, para amparar e para esclarecer o outro com segurança e proveito. Seremos, na verdade, como a figueira seca de que nos fala Jesus, a qual podemos tomar aqui como símbolo das pessoas de quem se espera frutos, mas que apenas aparenta oferecê-los, porque, na verdade, nada produzem de bom. Em outras palavras, das pessoas que, podendo ser úteis à iluminação de outras, não são. Que Jesus, mestre e amigo de todos nós, nos ajude a viver no chão de nossas tarefas diárias, reconhecendo nossas fragilidades e mais voltados para a nossa renovação e elevação,
iluminados pela fé que esclarece, pelo amor que alteia o coração e nos faz estender as mãos em direção aos nossos irmãos. Assim te pedimos, Jesus, a fim de que possamos ser, Senhor, figueiras de bons frutos na tua seara. Que assim Muito seja. obrigada aos companheiros de hoje, pelas contribuições, e também a vocês que nos acompanham. Até o próximo encontro. E se puderem, compartilhe com os amigos esse nosso momento de reflexão. Isso aí. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau, Até a gente. próxima. Tchau, tchau.